Olá, eu sou a Mariana Takahashi e você está assistindo a mais um vídeo do Cicatriz. Nesse segundo capítulo da série Feridas, Conceitos Básicos, vamos falar sobre as fases da cicatrização. Muito usualmente, as fases da cicatrização, apesar de acontecerem ao mesmo tempo, sinergicamente, numa cascata coordenada para que a cicatrização aconteça, elas são divididas didaticamente em 4 fases: hemostasia, inflamação, regeneração e remodelação. Mas pode também ser dividida em 3 fases: fase inflamatória, fase regenerativa e fase reparativa. Mas independente de como se classificam essas fases, elas têm início assim que o dano acontece. Assim que o tecido é lesado, acontece a coagulação daquele local, a migração de plaquetas para a formação de coágulo para estancar o sangramento. A partir daí, as plaquetas vão atrair para esse local as nossas células de defesa, em especial os macrófagos, que vão ser responsáveis pela limpeza desse local, pela remoção de debris, de micro-organismos que possam ter invadido a nossa pele, consequentemente a ferida formada. Durante a fase de hemostasia, forma-se então o trombo, a partir das plaquetas que migram para esse local. Depois que acontece a coagulação, a formação do trombo vermelho, posteriormente do trombo branco, todas as nossas células de defesa migram para esse local para promover a defesa da ferida, para evitar que haja uma infecção. Ao mesmo tempo, começa então a acontecer a fase inflamatória, onde outras células migram para essa lesão e promovem o processo inflamatório que é natural da cicatrização, assim que acontece um dano. Então, os vasos locais vão sofrer uma dilatação para que as células consigam chegar no local da cicatriz e ali agirem. Vão também, com isso, aumentar o aporte de oxigênio, de nutrientes, para que todas as células consigam ser reparadas. Na fase inflamatória, acontecem os sinais típicos da inflamação que nós já conhecemos: tumor, rubor, calor e dor. Na fase proliferativa, o que vai acontecer é mitose de inúmeras células, para que o tecido seja recuperado e reparado. Isso inicia com a angiogênese, então novos vasos são criados para que deem conta de levar nutrição, levar aporte de oxigênio e todas as células que precisam chegar até esse local para que a cicatrização aconteça. Inclui-se aí não só as nossas células do sistema imune, as nossas células de defesa, mas também fatores de crescimento, prostaglandinas e células específicas que vão agir na reparação tecidual. Com a angiogênese, a ferida ganha aquele aspecto vermelho vivo. Ao mesmo tempo, as células vão se multiplicar e exatamente por isso se chama a fase proliferativa, vai haver a formação do tecido de granulação, aquele tecido vermelho, brilhante, vivo, que é o que vai ser a base para a reconstrução daquele tecido que foi lesado. Concomitantemente, começa a acontecer a epitelização. Então, as células da margem da ferida começam a se multiplicar, elas ganham um formato mais arredondado e aumentam de tamanho. Acontece um edema dessas células e elas começam a migrar das bordas para o centro da ferida para que haja reparação tecidual. Isso também é chamado de contração da ferida. Então ela vai se tornando centripetamente cada vez menor. E é então nessa fase de proliferação tecidual que se encontra o nosso principal papel: ajudar para que esse ambiente seja o mais favorável possível, para que não aconteça nenhuma intercorrência nesse caminho e a cicatrização siga o seu trajeto da forma que deve ser e o resultado seja uma boa cicatriz ou uma boa regeneração tecidual. E a diferença entre uma e outra vai depender do tamanho da lesão e da profundidade de tecidos que foram acometidos. Nessa fase, quando a gente estimula a mitose das células e consegue controlar a ação excessiva das proteases, eu consigo otimizar e acelerar a cicatrização. Durante essas fases, o nosso foco tem que estar em manter o microclima ideal para que aconteça a cicatrização, ou seja, fazer o controle de temperatura, umidade, pH,
e de micro-organismos nessa lesão. A nutrição também interfere diretamente na cicatrização, mas esse é um tema para um próximo vídeo. Na fase de remodelação, a ferida então já está fechada, regenerada ou reparada, e a partir daí acontece a maturação dessa cicatriz. As fibras de colágeno vão se alinhar, vão maturar, vão ganhar um novo formato, uma nova estrutura e dessa forma devolver a força têncil a esse local e o aspecto mais próximo à pele peri-lesão. Claro, tudo isso dependendo da profundidade e da extensão dessa ferida. Essa remodelação, essa maturação leva meses para acontecer e quanto menor o dano, maior a chance de não haver uma cicatriz tão visível. E nessa fase, nós especialistas também conseguimos agir e ajudar os nossos pacientes. Existem algumas estratégias que controlam o microclima dessa cicatriz e fazem com que ela fique com um aspecto muito mais parecido, muito mais próximo com o da pele no qual ocorreu essa lesão. Se você quiser aprofundar os seus conhecimentos na fisiologia da cicatrização, nas fases da cicatrização, o capítulo 11, escrito pela doutora Valéria Petri, traz todas essas informações de forma aprofundada. Fica a dica. É isso por hoje e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!